primeira e grande intervenção que você deve começar a implementar na sua rotina para combater a compulsão alimentar, diminuindo a ansiedade, é a prática do exercício físico. Por quê? Porque existe um aspecto que é extremamente impactante para desencadear esse processo de ansiedade e, consequentemente, compulsão alimentar, que é o estresse. E para explicar isso, eu vou ter que falar um pouquinho sobre um termo, não é muito técnico, vocês vão entender com muita tranquilidade, tá bom? Que é a base de todo esse desenvolvimento e dessas mudanças comportamentais, tá? E eu vou começar a falar com vocês sobre os neurotransmissores. A gente sabe que lá no nosso cérebro nós temos neurônios, tá bom? E é dali que surgem todas as informações para gerenciar as nossas ações, né? O nosso comportamento. E os neurônios, eles falam entre si, né? Um conversa com o outro. Olha, fulaninho, eu quero que você faça isso, eu quero que você pense dessa forma, eu quero que você sinta desse jeito, né? Eu quero que sobre, que falte. Tudo isso são as maneiras que os nossos neurônios conversam entre eles. E eles têm uma palavra, né? Eu estou aqui me comunicando com vocês através de gestos e de palavras. Mas as palavras dos neurônios são os neurotransmissores. E muito provavelmente você já ouviu falar de alguns neurotransmissores, tá? Eu vou citar aqui dois que são muito importantes nesse processo de ansiedade e compulsão, e eu estou falando aqui da serotonina e da dopamina. Por que esses dois neurotransmissores? Porque esses dois neurotransmissores, eles estão muito associados a sensações de prazer, de recompensa, de alegria, de tranquilidade, de felicidade, certo? E isso é fundamental para que você tenha equilíbrio no processo do emagrecimento. Você sabe disso, né? Essa fase da vida da mulher, principalmente ali a partir dos 30, dos 35 anos para mais, é uma fase de muitas mudanças, né? Ela está mais envolvida com a família, com o trabalho, né? E ao mesmo tempo, todos esses fatores são muito exigentes, né? Ela está numa fase da vida no trabalho em que ela quer prosperar, que ela quer subir, né? Que ela tem aspirações, desejos e tem naturalmente uma cobrança, uma exigência. Na família é a mesma coisa, de repente é o caso de ela ter sido mãe, né? E as crianças estão ali crescendo, se desenvolvendo, então e precisam de orientações, precisam, né, de uma mãe, de um pai, uma família 100% presente, né? E isso exige muito da mulher, né? E tem a fase, obviamente, das variações hormonais, né? A gente está falando aqui mais lá para frente da menopausa, mas antes da menopausa a gente tem o climatério, né? Que é a fase, vamos dizer assim, de transição, em que os hormônios estão aos pouquinhos ali caindo e as manifestações clínicas vão aparecendo, a insônia, a irritabilidade, a retenção de líquido, né? E tudo isso vai modificando o corpo e o comportamento da mulher. Então imagina, né, você nesse cenário intenso de tantas mudanças e tendo aspirações ainda, tendo vontades de ter de repente um corpo de alguns anos atrás, ou com vontade de se sentir um pouco mais confortável com si mesma, né? E isso é muito importante. Aonde que entra o estresse, aonde que entra o neurotransmissor, aonde que entra, né, a ansiedade nisso tudo? Tudo faz muito sentido, porque esses neurotransmissores que me deixam com aquela sensação de tranquilidade, né, de felicidade, de prazer, eles são muito impactados pelo estresse. O estresse, literalmente, destrói a serotonina, destrói a dopamina. Então, olha só, se são esses neurotransmissores que garantem um comportamento mais equilibrado,
como você vai seguir um plano alimentar estando extremamente ávida por doces, por carboidratos, estando fadigada, estando cansada, estando com pouca resistência, com intolerância aos esforços, perfeito? Então tudo isso é gerenciado por esses neurotransmissores. Então o impacto disso é muito grande. O estresse literalmente destrói esses neurotransmissores e isso é impactado no seu comportamento. E por que, Rafael? A primeira grande intervenção é o exercício físico. Porque poucos são os artifícios que nós temos atualmente que conseguem impactar diretamente, diminuindo o estresse, do que a atividade física. E hoje a gente sabe que nós vivemos numa sociedade, eu não digo assim completamente sedentária, óbvio que não, mas tudo leva a um comportamento um pouco mais sedentário do que era visto há poucos anos atrás, poucas décadas atrás, né? A gente sabe que antigamente, né, como diz meu filho, nos tempos antigos, a gente precisava trocar o canal da televisão, a gente fazia como? A gente levantava do sofá, a gente ia até lá na televisão e mudava, né? A gente precisava de uma refeição diferente, a gente fazia o quê? Ia até, né, a pizzaria, a lanchonete, a gente ia até o estabelecimento e comprava. Né? Hoje não, hoje é tudo no celular, hoje tem, né, os aplicativos que trazem tudo até a gente. Hoje a gente está vivendo, até em função dessa pandemia, a era do home office, né? Então a gente não sai de casa nem para trabalhar, né? Então, assim, essa questão do gerenciamento e controle do estresse é extremamente fundamental para você controlar essa questão da ansiedade e da compulsão alimentar, tá bom? Além da atividade física, é óbvio, todas aquelas situações em que te deixam mais tranquilo. Então procurar fazer isso durante a semana é muito importante. E como a gente consegue deixar essa parte do exercício físico bem prática? A Organização Mundial de Saúde entende que um indivíduo sedentário é aquela pessoa que faz menos do que 150 minutos de atividade física por semana. Muitos de vocês devem estar agora assustadas, né? Nossa, 150 para não ser sedentária. Pois é, 150 é o mínimo que você deve fazer. Você não pode partir de menos do que isso. E isso, veja bem, isso é extremamente relevante para o resultado final, né? Isso é extremamente fundamental para a gente avaliar o sucesso do seu tratamento, né? Então a gente percebe, eu até falei da individualidade, né? A gente sabe que pessoas diferentes respondem de formas diferentes às terapias, aos medicamentos, a tudo. Por quê? Porque todos esses fatores ajudam no tratamento. Não existe doença, eu acho que não existe doença em que você tem um remédio. Até porque remédio, na grande maioria das vezes, trata sintomas, né? A gente tem que intervir na base, na causa, é onde tudo se desenvolve. Então, a partir dessa semana, a partir de amanhã, você vai começar da forma que lhe for tranquila de fazer, mas você precisa fazer a atividade física e, se possível, desmembrar no mínimo esses 150 minutos ao longo dos dias, tá bom?